Seja bem-vinda e bem-vindo novamente aqui ao canal, continuando o nosso assunto sobre a morte. Hoje eu estarei falando sobre o quarto estágio, que é a depressão, que se encontra na página 91 adiante deste livro aqui, que é o livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, onde ela fala sobre a morte e o morrer. E hoje, aqui nesse estágio, nesse capítulo onde fala sobre a depressão, tem um caso muito espantoso, onde trata de um casal. Eu vou estar lendo aqui, você já vai entender do que se trata. O mundo corre sobre as cordas do coração sofredor, compondo a música da tristeza. Então, na página 114, a doutora Elizabeth, ela está fazendo uma entrevista com um senhor, onde ela dá o nome de senhor H, e olha só o que ela fala aqui. O senhor H não desistiu e internou-se em outro hospital, onde lhe deram esperança. Mas adiante, expressa outro sentimento de falta de esperança. Isto é, a impossibilidade de ver a sua mulher compartilhar alguns de seus interesses e valores da sua vida. Sempre fizera com que se sentisse um fracassado, culpado pela falta de aproveitamento dos filhos, por não trazer bastante dinheiro para casa. Aqui é o relato da senhora H, a esposa do senhor H. Ele sabia muito bem que era tarde demais para satisfazer os anseios e as expectativas dela. À medida que se sentia mais fraco e incapaz de trabalhar, rememorando sua vida passada, conscientizava-se ainda mais da discrepância entre os seus valores e os dela, da sua esposa. E aqui, um pouco mais adiante, ela continua com a entrevista. É que ele não pensava tanto no câncer quanto na revisão do significado da sua vida, buscando meios para dividi-la com a pessoa mais importante, sua mulher. Sua profunda depressão não se devia à doença incurável, mas a não ter terminado o luto pela morte de seus pais e sua filha. O senhor H, ele tinha passado por um processo de perda da morte dos pais e da filha, e ele não vivenciou este luto. Presta atenção na história. Quando já existe muita dor, não se sente tanto quando uma dor nova atinge um corpo sadio. E aqui agora vem o relato da senhora H, depois que a doutora Elizabeth a entrevistou e fez algumas perguntas questionadoras a ela, ela mudou de posicionamento. Olha só o que ela fala. Ele foi o homem mais honesto e mais fiel do mundo. A senhora H admitiu que jamais tinha pensado nele nestes termos e se dispôs a dar um voto de confiança às qualidades dele. Aqui é o relato
da esposa do senhor H, onde ela é entrevistada pela doutora Elizabeth, questionada, e aí ela volta e revê algumas coisas que ela deixara de fazer com seu marido. Foram mais de 40 anos vivendo com a mesma pessoa. Então, para você entender que a depressão, em grande parte, é uma dor não vivenciada, o luto não vivido. E viver é sentir cada coisinha, cada pessoa, a cada minuto na vida. E aqui, uma reflexão sobre o sofrimento. Todos os grandes pensadores, psicanalistas, psicólogos e psiquiatras da história vai mostrar que o sofrimento está atrelado à vida, que o sofrimento faz parte da vida. Olha só o que o Carl Gustav Jung fala. A individuação não te livra do sofrimento, te dá capacidade de sofrer conscientemente. Em última análise, adquira maturidade psíquica para que você não tenha necessidade de entrar em uma UTI. Pois na UTI você terá a última possibilidade de crescer. Então, se você estiver com a sua maturidade, com o seu nível de consciência um pouco mais elevado, isso ficará a seu cargo. Então, no quarto estágio, que é a depressão, olha só, a doutora Elizabeth, ela também relata pessoas muito materialistas diante da morte, muitas vezes a consciência se evadia. Entrava em processo de coma, perda da memória, inconsciência, porque a consciência não suportava confrontar que elas não fizeram nada absolutamente de válido na vida. Quanto mais materialista a pessoa, menor a possibilidade de chegar lúcida diante da morte. Porque tem pessoas que, quando a morte chega, ela já está morta. É um dos exemplos aqui onde ela fala do materialismo. É uma constatação que a morte obriga. Porque no contraste nasce a consciência. O contraste entre a vida e a morte, você vê o que é válido na vida. Nesses momentos finais, não há muito o que fazer. Em uma outra leitura, neste livro aqui, uma grande obra do Dr. Freud, volume 14, onde ele fala sobre o luto e a melancolia. E o luto não vivenciado, as dores da perdas, o luto não vivenciado te leva para um estágio de depressão. E aqui o Freud fala: o ponto essencial, portanto, não consiste em saber se a autodifamação aflitiva do melancólico é correta, no sentido de que sua autocrítica esteja de acordo com a opinião de outras pessoas. O ponto consiste, antes, em saber se ele está apresentando uma descrição correta de sua situação psicológica. Ele perdeu seu amor próprio e deve ter tido boas razões para tanto. Lembrando que o senhor H perdeu o pai,
a mãe e a filha, e não vivenciou o luto. É verdade que então nos deparamos com uma contradição que coloca um problema de difícil solução. A analogia com o luto nos levou a concluir que ele sofrera uma perda relativa a um objeto. O que o paciente nos diz aponta para uma perda relativa a seu ego. Este é o relato do Dr. Sigmund Freud no livro Luto e Melancolia, volume 14, onde ele deixa claro a importância do luto. Em um determinado momento, o Dr. Viktor Frankl também, no seu livro Em Busca de Sentido, na página 212 e 213, um pequeno trecho, olha só o que o Dr. Viktor Frankl fala. Sei que, sem o sofrimento, o crescimento que atingi teria sido impossível. A prioridade permanece com a mudança criativa da situação que nos faz sofrer. É o saber como sofrer, quando se faz necessário, ou seja, o adquirimento e a maturidade psíquica. Um nível de consciência mais alto, e até no sofrimento você vai passar por ele sem que seja atingido de uma forma significativa e destrutiva. Então, aqui é o relato mais triste da parte do livro da doutora Elizabeth Kubler-Ross, onde ela fala sobre a morte e o morrer, o capítulo onde ela relata sobre a depressão. Eu peço a você que se inscreva no canal, deixe uma mensagem, um comentário, uma pergunta a respeito do que é falado sobre o assunto e também compartilhe o vídeo e clique no joinha. Muitas pessoas aqui estão me assistindo, mas também não estão ajudando o crescimento do canal. Esta é a mensagem para hoje, mas também para a vida. Aprenda a vivenciar o luto. Quando você vivencia o luto, você também consegue elaborar a vida. Enquanto você não aprender a se colocar nesse processo, porque é isso que a psicanálise faz. A psicanálise, ela implica o paciente no processo. Não tem como fugir. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.